hoje nós vamos falar sobre fontes do conhecimento, né? 4 tipos de conhecimento nós vamos falar, né? E dentre essas fontes do conhecimento, desses 4 tipos de conhecimento, né, que nós vamos falar hoje, nós temos aí, né, o conhecimento, número 1, conhecimento empírico. Número 2, conhecimento científico. Número 3, conhecimento filosófico. E número 4, o conhecimento teológico, tá? Classificamos, né, o conhecimento em 4 tipos, né? Eu classifico em 4 tipos. Pessoal, nada é limitado a 3, 4, 5, como eu estou passando, mas isso é uma forma metodológica, uma forma organizada de passar a matéria, tá? Existem mais, mas estes são os principais, né? Então, do ponto de vista das fontes do conhecimento, vamos tratar hoje de 4 tipos de conhecimento: empírico, científico, filosófico e teológico. Isso do ponto de vista das fontes do conhecimento, classificando em 4. Na sequência da aula, nós vamos falar da origem do conhecimento. Então, fontes, 4 classificações. E a origem do conhecimento, né, que é uma aula que eu deveria ter feito ontem, na verdade, mas eu inverti. Por que eu inverti? Por conta da didática, por conta do método, né? Falando o que eu falei da forma que eu falei ontem, hoje fica mais fácil compreender as fontes e fica mais fácil compreender a origem, né? Então, na origem do conhecimento, né, vamos tratar de descobrir qual é a fonte de todo o nosso conhecimento. Qual é a fonte de todo o nosso conhecimento? Aí temos a fonte racional, ou racionalismo, né? Este racionalismo, né, nós temos uma subdivisão, depois nós vamos tratar dela, né? Logo em seguida nós vamos falar do empirismo, né, como origem da teoria do conhecimento. Vamos falar do intelectualismo e vamos falar do apriorismo. E aí fechamos, né? Primeiro, classificação, 4 classificações, e fontes, 4 fontes. E aí fechamos a aula de hoje, simples assim, bem tranquilo, né? Então vamos lá, né? Vamos iniciar com a classificação, né, do conhecimento em 4 tipos de conhecimento. E o número 1 é o conhecimento empírico, né? Então, título maior: fontes do conhecimento, classificação em 4 tipos. Número 1, empírico, né? Bom, do ponto de vista empírico, né? E aí nós já falamos disso várias vezes, quando nós falamos de método empírico lá atrás, quando nós falamos de pesquisa empírica lá atrás, não é? E quando nós falamos do próprio empirismo, né, que aí é a fonte primária, né, a origem, na gênese da palavra, né? Porque olha só, agora eu estou no início mesmo de tudo. Onde surge o empirismo é agora, é nesse momento que eu vou falar, né? Quando eu falo de método empírico, aí já estou falando do método empírico. Quando eu falo de pesquisa empírica, é a pesquisa empírica que abrange um método empírico. Mas aí esquece pesquisa, esquece método, vamos falar do empirismo puro, na fonte. Então, dentro da fonte de conhecimento, número 1, o empirismo é o conhecimento obtido o quê? Pela experiência, né? O empirismo, né, ou conhecimento empírico, é o conhecimento obtido pela experiência, pelo sentir, pelo agir. São as experiências vividas, né, que implementam esse tipo de conhecimento. Nós já falamos isso de outras maneiras, de outras formas, mas é aquela fonte, né, em que eu posso descrevê-la, né, como o método da criança que aprende a andar. Já falei isso várias vezes, né? Por isso até que eu estou, né, relembrando aqui a questão empírica, do empirismo, né? Do sentir, do agir e do aprender, do conhecer pela experiência. Eu conheço, eu aprendo pela experiência. É assim que eu obtenho o conhecimento empírico, ou obtenho o conhecimento pelo empirismo, né? Mas eu posso também mudar esse exemplo. Primeiro eu vou falar de novo o exemplo, né? Porque não custa nada relembrar, né? A criança, como é que ela aprende a andar?
Vou falar de novo esse exemplo, né? Ela observando os adultos caminhando, andando, né? Então ela escora na cama, no móvel, no berço, né? Onde for, ela se escora, né? Com as mãozinhas, né? E aí ela coloca o pé e tenta levantar e cai, né? Aí num segundo momento ela tenta colocar o pé novamente, puxa com a mão, né? Firma ali o pé, tenta dar um passinho e cai de novo. Na medida que ela vai fazendo este mesmo movimento numa segunda, numa terceira, numa quarta vez, ela vai aprendendo pela experiência, o conhecimento empírico, não é? Revela a ela que pela experiência ela deve agir assim, ou assado, firmar o pé, apertar a perna, a batata da perna, o braço, a mão, não é? E eis a fonte empírica do conhecimento, o aprender, o conhecer pela experiência. Simples assim. Assim se dá o empirismo, né? Ou a classificação, né? do conhecimento, nesta fonte do conhecimento, fonte empírica número 1. Então, esse é o exemplo clássico que eu sempre falo, né? Outros exemplos de empirismo, agora vem lançar um que eu nunca falei, mas esses dias eu estudando eu me lembrei, né? Aquele conhecimento de pai para filho, ou de mãe para filha, ou de mãe para filho, né? Como assim, professor? Aquele chazinho, né? Que cura dor de cabeça, ou o chazinho que mata a verme, ou aquele remedinho para o piolho, ou aquele remedinho para a pele, né? Este também é um conhecimento transmitido de forma empírica pela experiência, né? E esse conhecimento empírico, ele é conhecido como ametódico e assistemático. Como assim, professor? Ametódico e assistemático. Ele é assistemático porque ele não segue um sistema, e ele é ametódico porque não tem método. Não há um método científico no conhecimento empírico. O conhecimento empírico é o agir pela experiência, é o agir o conhecer, né, a obtenção do conhecimento pelo agir e pela experiência, sem método, ametódico, né, assistemático. Portanto, eis aí o empirismo, e fechamos o primeiro conceito, né, dentro das fontes do conhecimento, né, nesta classificação, fechamos aí o empírico, conhecimento empírico.